Então, pessoal, nessa diquinha do Didi, vamos falar um pouquinho sobre o plano inclinado e sobre as componentes da força-peso. Então, imaginemos aí um corpo apoiado numa superfície horizontal. Vamos colocar aqui o eixo cartesiano Y perpendicular ao solo e o eixo cartesiano X paralelo ao solo. E aí, como a nossa discussão é sobre plano inclinado, então vamos pegar esse plano e vamos inclinar ele. Então, vamos aqui inclinar um pouquinho esse plano para que a gente possa observar o diagrama de forças. Então, fazendo o diagrama de forças nessa situação em que o bloco está na superfície horizontal, nós temos a força de contato com o solo, que é a força normal, e a força que a Terra faz puxando o corpo para baixo, que é a força-peso. Observem que nem a normal nem o peso será necessária a decomposição de nenhuma dessas duas forças, porque as duas estão em cima do eixo Y, e como nesse caso o corpo está em equilíbrio, a normal equivale à força-peso para essa situação. Afinal de contas, o corpo não se move na direção vertical. Agora, quando falamos do plano inclinado, observem que a força normal ela fica em cima do eixo Y, porque a força normal, a força de contato, ela tem que ser perpendicular ao solo. Porém, a força-peso ela é vertical para baixo. E aí, sendo assim, a força-peso nem está em cima do eixo Y, nem está em cima do eixo X. Então é necessário que a gente decomponha a força-peso, uma componente da força-peso perpendicular à superfície, que a gente chama de PY, porque é a componente do peso em cima do eixo Y, e a componente paralela à superfície, que é a componente PX, pois ela está em cima, a componente do peso em cima do eixo X. Vamos então agora efetuar o cálculo das componentes da força-peso. Então, imagine um corpo sobre o plano inclinado com um determinado ângulo de inclinação, θ. E aí eu vou pegar a força-peso e suas componentes e vou colocar aqui o Px paralelo ao plano e o Py perpendicular ao plano e a força-peso propriamente dita. E vou colocar eles aqui rente à superfície para ficar mais fácil de visualizar como é que vai ser o cálculo de Px e de Py. Observem o seguinte, observem que esse ângulo aqui vai ser 90 graus, que essa figura aqui formada nessa região aqui é um triângulo, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo tem que ser igual a 180 graus. Então, como temos aqui θ e temos aqui 90 graus, então esse ângulo daqui de cima tem que ser 90 menos θ, é o que nós chamamos de ângulo complementar. E aí, como ali em cima vai ser 90 menos θ e tudo aqui é 90 graus, então esse ângulo formado entre PY e o peso também vale θ, que é o ângulo do plano inclinado. Então, uma outra forma de você visualizar isso aí seria assim, olha, se você pegasse essas componentes do peso e trouxesse, por exemplo, aqui para cima. Trazendo aqui para cima, como o ângulo aqui de baixo vale θ, então esse ângulo daqui de cima é o complementar, então tem que ser 90 menos θ, afinal de contas, aqui temos 90 graus, né? Então, esse ângulo formado entre PY e o peso tem que ser igual, mais uma vez, a θ ao ângulo do plano inclinado. Então, agora com essa informação, sabendo onde está o ângulo do plano inclinado, sabendo que o ângulo do plano inclinado é formado entre o peso propriamente dito e a componente do peso PY, então agora, pessoal, como é que vamos calcular tanto o valor de Px quanto de Py? Então, observem que Py é o lado que está coladinho com o ângulo, está com o ângulo, o ângulo está coladinho nele, está coladinho em Py, e Px está sem o ângulo, sem. Então, a palavra com lembra cosseno e a palavra sem lembra seno. Por isso, como é que se calcula a componente Px? Px é a componente do peso que é calculado sendo o peso vezes o seno. Afinal de contas, é quem está sem o ângulo, é o seno de θ. E Py é igual ao peso vezes o cosseno de θ. Então, é dessa forma como calculamos as componentes do peso Px e Py. Um beijo muito forte no cérebro de vocês.
Muito obrigado por tudo e até a próxima.